Olá pessoal, aqui é o Jailton e nesse vídeo eu quero apresentar para você uma solução para você que tem vontade de entender como trabalhar com banco de dados. O banco de dados é com certeza a parte mais importante num projeto e também um pouco complicado para você organizar. Então, entendendo tudo isso, eu criei uma formação onde nós vamos focar exatamente nesse conceito de banco de dados. E você vai aprender do zero mesmo, desde a modelagem até desenvolvimento de um projeto completo, onde as regras de negócio elas vão ficar no próprio banco de dados. Então fica comigo até o final e eu vou te mostrar exatamente tudo isso que vai ser ensinado na nossa formação MySQL. Então, para começar, o que é a formação MySQL? A formação MySQL é um conjunto de cursos organizados numa sequência lógica com todos os assuntos necessários para que qualquer pessoa consiga dominar o MySQL, mesmo que tenha conhecimento zero. Então, quando você vai desenvolver alguma aplicação, a primeira dúvida que fica é como é que eu vou organizar este banco de dados, tá? Depois que você entende o conceito, né, que você precisa realmente para fazer, aí você então escolhe a linguagem de programação que você vai desenvolver. Por quê? O banco de dados, ele independe da linguagem de programação. Ele é uma aplicação separada, ele é uma aplicação própria, tá? Quando você tem o banco de dados, a linguagem de programação, quer seja PHP, quer seja Java, quer seja C#, não importa a linguagem, ela vai simplesmente criar uma forma de comunicar com aquele banco de dados, onde você vai popular ou você vai consultar informações. Mas você precisa ter consistência no seu banco de dados, entender como organizar exatamente esse banco. E nesse curso, nós vamos abordar desde os fundamentos teóricos iniciais, como, por exemplo, modelo físico, modelo lógico, tá? Onde você faz análise do banco de dados, aquela abstração do banco de dados, tudo isso você vai entender desde o princípio até o final, que é como que você vai programar utilizando o banco de dados. E aí, para que a gente possa consolidar todo esse conceito, nós vamos criar uma aplicação, só que nessa aplicação, ao invés das regras de negócio serem feitas na aplicação, no caso no PHP, todas as regras de negócio vão ser feitas no banco de dados. E por que isso? Exatamente para você praticar o que você aprendeu e também para você ter um conceito avançado de banco de dados, de trigger, de história de procedure, de function, para você personalizar, ou seja, para você dominar o banco de dados. Essa é a ideia. Ainda que você não programe na sua aplicação do dia a dia no banco de dados, mas o nosso objetivo com essa formação é dar para você o conceito, o conhecimento, para você ter essa informação na mão, para quando você precisar, você já sabe exatamente o que fazer, beleza? Então vamos lá. Como é que a formação MySQL está organizada? Então, para facilitar o seu aprendizado, nós organizamos da seguinte maneira. Nós dividimos em 4 partes. Na primeira parte, nós vamos estudar modelagem de dados. Na segunda parte, nós vamos fazer definição e manipulação de dados. Na terceira parte, linguagem SQL e, por fim, programando com MySQL. Vamos ver aqui cada uma delas. Então, na modelagem de dados. Então, uma das grandes dificuldades para quem está aprendendo a programar é saber como organizar o banco. É nessa parte que nós vamos ensinar para você o passo a passo de todos os conceitos teóricos e necessários para a modelagem de dados. Aqui você vai entender o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira, diagrama, entidade de relacionamento, cardinalidade, relacionamentos, normalização e muitos outros. Nessa parte aqui, exatamente, a gente não especifica nenhum banco de dados. Todos os conceitos que nós vamos aprender nessa parte, elas se aplicam a qualquer banco de dados, não especificamente ao MySQL. Na parte 2, onde nós vamos estudar a definição e manipulação de dados, nós vamos aprender comandos, né, que vão fazer exatamente isso, a definição e a manipulação do banco de dados. Nós vamos mostrar para você, de uma forma organizada, como é que você vai criar, alterar e excluir tabelas, excluir índices, constraints, banco de dados, enfim, tudo passo a passo. E também você vai entender como manipular os dados utilizando o insert, o update e o delete, né, o delete. Então é aqui que você vai entender. Pessoal, tudo que a gente fez, nós organizamos de uma forma teórica, mostrando para você todas as sintaxes, todos os conceitos, e também nós temos exemplos práticos pequenos, exatamente para você fixar o que você aprendeu.
Na terceira parte, onde nós vamos trabalhar com a linguagem SQL, nós vamos ensinar praticamente todos os comandos SQL que você faz e uma série de combinações utilizando o principal comando SQL, que é o select. Tá? Então, essa linguagem SQL é onde você vai entender operadores AND, OR, NOT, ORDER BY, LIKE, você vai aprender os coringas, como o cochete, o cifrão, o negação. Então, você vai aprender o in, snu, between, group by, você também vai aprender como é que você faz os relacionamentos, enfim, todos aqueles conceitos de banco de dados você vai entender nessa parte. Também aqui nesse conceito de banco de dados, você vai aprender, né, as principais funções que você precisa utilizar para o banco de dados. Funções matemáticas, funções de agregação, funções de string, várias funções. Nós vamos mostrar para você o funcionamento. Qual é a ideia aqui? A ideia é dar para você exatamente um arsenal, né, para que quando você precisar criar alguma consulta, alguma query mais avançada, que você tenha um local exatamente onde você possa ir lá pesquisar a informação. Tá? Então isso aqui é a base que você realmente precisa para você dominar a linguagem SQL, dominar aí o passo a passo. Tá? E aí, nós vamos para a parte 4, que é a parte final, onde nós vamos finalmente programar com o banco de dados. Aqui já é um pouquinho mais avançado e aqui, especificamente, nós vamos utilizar o banco de dados. As coisas que nós aprendemos até aqui nesse conceito podem ser aplicados em qualquer banco de dados. A gente não usa especificamente um banco de dados. Mas aqui, nesse ponto, nós vamos especificamente ensinar você exatamente a programar utilizando especificamente o banco de dados MySQL. Tá? Então, nessa parte, nós vamos ensinar conceitos avançados como trigger, como function, como procedures. Você vai aprender a fazer loops, você vai aprender a usar a estrutura if, você vai aprender aqueles conceitos que você aprende nas linguagens de programação. Tá? Vamos ensinar como programar o banco de dados, ou seja, como colocar as regras de negócio na aplicação do banco de dados. Isso é tão poderoso que se você programa colocando as regras no banco de dados, independente da linguagem onde você vai manipular essas informações, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Esse é uma forma de programar, tá? E eu vou dizer novamente, o objetivo de nós fazermos isso é para que você consiga aprender os conceitos avançados. E você aplica na hora que você achar necessário. Tem pessoas que gostam de programar no banco de dados, tem outras que não. Mas o importante é você aprender, tá? Como exemplo prático, nós vamos criar um sistema de pedido feito na linguagem PHP, o qual se conectará ao banco de dados, ao nosso MySQL. Porém, as regras de negócio estarão todas no banco de dados e não na aplicação, tá? Eu vou agora mostrar para você exatamente a plataforma onde você vai estudar e também o projeto que vai ser desenvolvido. Muito bem, pessoal. Eu vou apresentar agora para você, né, a plataforma de estudo e também os projetos que vão ser desenvolvidos, tá? Então, vamos lá. Então, para começar, aqui é a plataforma onde você vai estudar. Observa que nós dividimos em 4 ciclos. O primeiro, modelando. O segundo, seria manipulação de dados, né? O terceiro, linguagem SQL. E o quarto, programando com MySQL. Então, funciona como? A gente divide dessa forma para facilitar o seu estudo. Né? Nessa primeira parte aqui, ó, você vai entender os conceitos de projeto de banco de dados, os softwares que são necessários, você vai entender o conceito de banco de dados, modelo conceitual, né? Aqui na parte da teoria, aqui na parte da prática. Então, assim é que a gente faz para facilitar. Na segunda parte, você vai entender um pouquinho sobre manipulação de banco de dados. Aqui nós temos a parte teórica de linguagem SQL, aqui o DDL, tá? Linguagem de definição de dados. E aqui, olha só, como é que funciona aqui? Ó? Aqui, por exemplo, eu tenho uma parte teórica, tá? Quando o sistema abre, ó, aqui a gente já tem, tem uma parte teórica, onde a gente lê um texto e explica algumas coisas para facilitar a sua fixação, certo? E para que você consiga compreender esses conceitos, a gente também tem sempre a parte prática, certo? Deixa eu passar aqui mais aulas. Muito bem, pessoal. Então vamos iniciar aqui agora a parte prática do nosso... Essa parte prática. E aí a gente vai usando já as ferramentas, que no caso aqui... E olha que apareceu. Ó, legal, né? Então com esse comando, eu simplesmente... vai montando a parte prática para o curso não ficar muito cansativo, tá? E aqui nós temos vários. Aqui nós temos a terceira parte, que é a parte de SQL. Aqui você vai conhecer a linguagem SQL.
Aqui nós temos, por exemplo, ó, a parte teórica também, ó. Aqui, ó, a gente tem onde eu mostro no PowerPoint exatamente os conceitos para você. Então, olha só, né? Mostrando aqui a estrutura. E em seguida, a gente já tem, do mesmo assunto, a gente já tem a parte prática, onde a gente faz um exercício. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Exercício. Nós vamos usar esse banco de dados aqui só para passar aqui para você ver. Ó. A gente faz aqui ó, um exercício. Ó. Por exemplo, ó, liste todos os campos e linhas da tabela cantor. Né? Nós temos um banco de dados. Para quê? Para que você possa fixar. Aí a gente vai explicando para você e no final a gente resolve para que você consiga fixar. A gente faz isso durante todo o curso, certo? Isso aqui são os conceitos que a gente está entendendo. Depois, nós vamos, aqui não seria a parte SQL, e aí nós vamos finalmente para a parte de programação. O curso ele tem 379 aulas, tá? É o curso completo. E aqui nós temos a parte de programação do banco de dados. Nessa parte aqui, você vai entender de forma mais avançada. Ó. E aqui nós temos a parte teórica. Aqui, ó, nós temos como nós vamos desenvolver uma aplicação aqui, nós temos usamos um framework que foi usado na formação PHP. E caso você não tenha feito, a gente disponibiliza aqui para você compreender o funcionamento do frameworks. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um CRUD, utilizando a programação no próprio banco de dados, que é esse aqui, ó. Esse projeto aqui, ó, a gente vai desenvolver dentro do próprio banco de dados. Então, tudo isso aqui, essas informações aqui, ó, observa aqui, ó. Nós usamos esses conceitos, tudo isso aqui, ó, a gente vai fazer ó, durante o curso, são as procedures que a gente está utilizando, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. Se eu entrar aqui no projeto, aqui, por exemplo, deixa eu vir aqui em controller, no cliente, por exemplo. Aqui é um exemplo para você entender como que você faz a programação no banco de dados. Ó. Observa que aqui ó, nós utilizamos ó, procedimentos, ó, proc, a gente dá o nome do procedimento. E aqui, na hora que eu vou inserir, observa que eu chamo o método salvar, certo? Esse método salvar, ele chama um método chamado salvar proc, que na verdade... Esse método salvaproc foi uma abstração que a gente fez de um outro método chamado execproc, que vai executar aqui, ó, dar um call numa storage procedure. Você vai entender isso aí tudo no curso, como é que a gente montou toda essa estrutura. Então, por exemplo, ó, observa que aqui ó, eu tenho um proc inserir pedido, que seria o procedimento. Ele está bem aqui, ó, tá? Bem aqui no nosso curso, ó, ele está aqui o procedimento para a gente ó, inserir, editar e excluir. Esse é o primeiro projeto. O segundo projeto que a gente vai desenvolver é um pouquinho mais avançado, é esse aqui, onde nós vamos fazer um sistema de pedido. Então, se eu clicar aqui em novo pedido, ó, o sistema gera isso aqui para mim, eu consigo, tudo isso aqui, todos esses conceitos que você está vendo aqui, ó, essa inserção, tudo isso aqui é feito com a programação no banco. Vou mostrar aqui para você, ó, ele está bem aqui. Aqui, pedido MySQL, vou abrir aqui, controller. Ó, por exemplo, aqui no item, tá? Observa que aqui no item, ó, quando eu vou executar, ó, eu chamo uma storage procedure chamado inc itens por pedido, por exemplo. Ó. Sempre trabalhando com storage procedure, ó, sempre executando um storage procedure. E onde que está essa storage procedure? Está bem aqui no projeto. Deixa eu só saber o nome do banco aqui. Esse aqui, ó. Tá? Observa que aqui ó, temos vários storage procedure, que são esses aqui que a gente acabou de criar. Ó. Então, ali, por exemplo, ele colocou itens por pedido. Tá? Aqui, ó, se eu executar aqui, ó, veja que a gente já tem aqui ó, o storage procedure. Então, a gente executa tudo, toda a programação. Nesse projeto aqui, que a gente vai desenvolver, a programação ela está toda no banco de dados. Você vai entender como é que você faz isso. Tá? E uma vez que você compreende como é que você monta essa programação diretamente no seu banco de dados através de storage procedure, a gente cria também algumas views, tá? Quando você entende como é que isso funciona, você vai ver como o seu conceito de banco de dados melhora bastante. Então esse é o objetivo desse curso, tá? E a gente faz exatamente um projeto assim, porque você tem a interação do PHP com o MySQL. Só que ao invés de você fazer isso diretamente, uma outra coisa. Para facilitar a transição, a gente tem o seguinte,
eu faço esse projeto, ó, pedidos, ó, programação, utilizando a programação no PHP, e depois eu refaço essa mesma aplicação fazendo a programação no banco. Eu faço isso tanto na aplicação cliente como na aplicação administrativa. Tá? Então, você vai aprender como fazer isso utilizando o banco de dados, que é a forma tradicional que a gente faz, né? O normal, e depois você vai fazer como é que você faz a mesma coisa, só que agora você vai concentrar a programação toda no banco de dados. E por que isso? Para que você realmente consiga aprender, para que você consiga fazer um comparativo e entender como é que faz, beleza? Então, para você adquirir esse curso, você vai encontrar um link aqui abaixo e aí você vai ter acesso imediato a esse conteúdo, beleza? Um grande abraço e obrigado.